E tem muitas vezes, às vezes o pessoal é meio contra a carne porque entra no modismo por causa de uma narrativa dizendo que, porque comer carne, coitado dos animais, ou tem essa questão toda também que veio uma pressão dizendo que os animais são responsáveis pelos gases de efeito estufa, que isso sim, o aquecimento global é puxado pelos ruminantes, e aí os bovinos, ainda mais o Brasil que tá que tem um rebanho enorme, né, um dos maiores do mundo. Mas tem muita inverdade também nesse processo como um todo, né? São narrativas, né? Exato. São narrativas que atendem a diferentes pensamentos. Sim. E digo assim, desde quando o mundo... A gente evoluiu muito por causa do consumo de carne, nosso desenvolvimento cerebral, tudo, tem toda essa questão. E tem a outra parte também ligado a parte ambiental, que agora sim, estão entrando vários estudos que estão desmistificando toda essa questão dos bovinos e emissão de metano, que está muito ligado a uma cadeia como um todo. Não adianta a gente olhar só a emissão de metano dos bovinos, então a gente tem que olhar todo o ciclo do carbono. Claro. Que os bovinos têm uma função fundamental, que é, primeiro, transformar algo que é fibroso em um alimento de alta qualidade, que é a pastagem que a gente mal consegue digerir em um alimento de alta qualidade. E por outro lado também é a importância no sequestro de carbono. Tem a emissão pelos bovinos, mas a planta no seu processo de crescimento ela capta o CO2 do solo, coloca nas raízes e as plantas produzem mais, as gramíneas produzem mais quando são pastejadas. Então quando o animal pasteja, ele estimula o crescimento, ele come a parte aérea, reduz raiz, quando a planta volta a crescer, cresce parte aérea, cresce raiz e aloca esse carbono no solo. E no final das contas, o balanço ele é negativo, que a gente chama. Se sequestra mais carbono do que se emite. Então, no final das contas, os bovinos eles são fundamentais para sequestrar esse monte de carbono, que muitas vezes a indústria coloca na atmosfera, as emissões de poluentes, tudo isso. Tem um mundo aí, né? A sociedade criou tantas... E o agro, por muitas vezes, assumiu um papel muito bélico, né? Em vez de, também. Em vez de com respostas estruturadas, tu prefere ir lá e tentar terminar com o cara que tá falando aquela... Exato. Em vez de tu dar fatos, Exato. Trazer conhecimento, isso que eu ia mostrar, falar. explicar. Né? Porque eu acho que quando a gente é provocado, né? Olha que conhecimento teve que ter que estudar isso para poder... né, te embasar, ver pesquisas, né, ter uma observação científica sobre isso. E aí eu acho que isso que é importante, né, a gente poder olhar para tudo isso e entender e aí adequar, né, porque eu acho que a gente está caminhando, né, a humanidade está caminhando por um momento que a gente vai ter cada vez mais pessoas precisando comer, né, e o agro precisa atender de uma forma que também o planeta pede, né? Que também não é uma questão de todo um ambiente, né? Que vai desde a indústria da automobilística que a gente tem, né? Tudo se conversa hoje, não é só no digital, mas tudo se conversa e esse conhecimento que vocês desenvolveram, ele afeta o trabalho de muitas pessoas, né? Certeza. E como as pessoas também entendem isso. Então, eu acho que no fundo, o que a gente precisa é conversar. Exato. Né? Muitas vezes conversar não tem noção, e se entender, porque não tem essa coisa de lacrar, assim, ó.